De volta, o assunto de hoje aqui no Negócios na Pauta é o etarismo no mercado de trabalho. Ao longo do programa, nós vimos o quanto é difícil para uma pessoa acima dos 40, 45 anos se recolocar no mercado. Nem sempre a experiência e a maturidade são diferenciais com maior peso. Alguns processos seletivos nem sequer dão oportunidade para pessoas mais velhas participarem, colocando uma idade limite como critério nos anúncios de emprego e em muitos editais também, Arthur. Está na Constituição Federal. Os recrutadores não podem fazer exigências relacionadas a sexo, cor, estado civil, idade, entre outras, na hora de divulgar uma oportunidade. No entanto, mesmo com a proibição, situações como essas ainda acontecem. E diante desse cenário, é preciso rever esses conceitos de contratação e demissão. Com o envelhecimento da população, o número de profissionais maduros no mercado de trabalho aumentará. Será preciso mudar e se adaptar à diversidade de idade. Então, quais ações devem ser tomadas agora? Isso aí é fato, né? E assim, os números mostram, eu como sou engenheiro, eu sempre digo, ninguém briga com os números, né? Você pode brigar com qualquer coisa, mesmo com os números. A população está envelhecendo, você tem numa base da pirâmide os nem crescendo, né? Nem trabalha e nem estuda. E por outro lado, nós vivemos já há uns 20, 30 anos crise sistêmica do sistema financeiro internacional, 1999, 2008, 2018, e cada uma dessas crises as empresas criam os tal de PDV, né? Os PDV que na verdade são chamados, algumas pessoas dizem assim, adere, né? Você tem que sair. E quem que normalmente é mais sacrificado são os de maiores salários. Quem são os de maiores salários? São os mais velhos, né? Então existe essa questão financeira também, né, Graça? Existe também. Mas sempre que eu passo é assim, quando se mexe com diversidade, a primeira coisa que tem que vir é a crença. A crença de que, não, talvez a minha experiência realmente foi em ambientes bem diversos. E isso eu sempre aproveitei disso. Então, por isso que fica para mim tão fácil. E eu não consigo entender como as pessoas não percebam essa vantagem. Olha só, se a gente, pegando o etarismo, não é? Às vezes as pessoas estigmatizam porque parece alguém, né, uma pessoa com mais idade e com um perfil inadequado. Digamos, uma pessoa estourada, impaciente, aí diz assim, as pessoas mais maduras são impacientes. Não é uma questão de perfil, é aquele candidato. Pessoa, né? O preconceito é quando a gente generaliza, não é sem testar. Então, é aquele candidato. Então, a impaciência tem também no jovem. Também, porque quer as coisas mais rápidas e tudo mais. Né? Às vezes até mais. Então é só para a gente entender que é perfil daquele candidato. O preconceito é quando a gente pega e generaliza. Todos os maduros são impacientes, todos os jovens são irresponsáveis, de jeito nenhum. Então, a vantagem da gente saber, porque é o seguinte, gente, é uma questão de inteligência, sabe? Eu fico pensando aqui, por exemplo, num item que é trabalho em equipe, que a gente sabe que é indispensável. Né? Sim. Hoje, com todos os recursos tecnológicos, pode ser que a gente necessite menos do que a gente necessitava no passado. Então, a pessoa mais experiente, ela vai dar exemplo. Aliás, gente, o exemplo é muito forte. Então, ela vai dar exemplos aos mais jovens do que é trabalhar em equipe. Que em qualquer época do mundo, o ser humano não faz nada sozinho, mas em determinadas épocas, por falta de tantos recursos, a gente precisava mais. Sim. Então, se antes a gente precisava de alguém que nos informasse lá na biblioteca sobre onde eu encontro o texto, hoje não preciso. Eu vou no Google e acho sozinha. Então, as pessoas antes, elas podem dar essa contribuição, mas são tantas contribuições num ambiente mais rico. Eu até sou suspeita para falar, porque eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, Graça, o que você faz mexendo com diversidade? Qualquer coisa que você faça vai parecer que está legislando em causa própria. Se fala de gênero, você é mulher. Se fala de raça, você é negra. Se fala de origem, é nordestina, filha de pescador. Se fala de idade, tem mais de 60. É a diversidade ambulante. Talvez por isso fica mais fácil para mim. Você tem muitos locais de fala. Né, é mais fácil para mim. Eu vejo, é mais fácil. É lógico que eu tive muita sorte. Né? Muita sorte. É lógico que não tenha dúvida que várias situações eu enfrentei, né? Mas eu sempre penso assim,
é a presunção que eu ia dizer, tipo o Crisco ia dizer assim, coitado, eles não sabem o que fazem. Mas pensando assim, que a pessoa de repente não tem toda a informação. E você tocou no aspecto significativo, que é da educação. Né? Então, a gente cresce, tem super-herói jovem, idoso não, né? Não, acho que não. Super-herói. Não conheço. As crianças, acho que não tem. Os super-heróis de hoje são os mesmos de 60, 70 então, anos não atrás. tem, eu tô meio... Meu filho já está muito eles adulto, eu já têm pelo perdi. tempo de criação, não, mas eles não envelhecem. Mas Eles não envelhecem. Então, eles não envelhecem. Então, as crianças, elas já crescem olhando só super-heróis, né? Jovens. Vitalidade, de juventude. Então, o seguinte, mas não só em idade, mas em todos os aspectos, a coisa vai diminuir quando a gente vê essas pessoas em todos os lugares. Né? Então, se a gente tiver no jardim de infância, não só as professoras, né, lá dos 30, a gente vê mais de 40, a criança já cresce achando que pode ser, que ela pode ter uma professora que é jovem, outra que é mais madura, certo? Então, quando a gente vê em todos os espaços, isso vai reduzindo o preconceito. Se torna comum, né? E aí a gente absorve melhor. É possível, porque às vezes o preconceito, né, pode ser original. Nós somos resultado das nossas experiências. Isso. Então, a gente precisa proporcionar a experiência, né, da diversidade. Né? E principalmente etário, eu estou muito feliz de vocês terem trazido esse tema. Por quê? Porque ela ainda se for perguntar, até eu mesmo preciso dar mais atenção a ela. Então, no mercado ainda é uma que chama menos atenção. Mas precisa, Arthur falou várias vezes, a gente vai ter que dar atenção, né? Porque a gente, cada vez, né, a taxa de natalidade está diminuindo e a expectativa de vida aumentando. Então, a pirâmide vai ter uma mudança, principalmente no Brasil. Vai ter uma mudança e a gente tem que atentar para isso. O conceito de idoso, a OMS está sempre alterando ele, né? Atualizando, isso. A pirâmide então, antigamente, 60 anos, você se aposentava com 55, 60 anos você estava vendo aquela vida, né? E hoje não é mais isso. 60 anos se aposentar aos 60 é real, quase né? não, pode se aposentar, mas quase todo mundo trabalha, né? Tem que continuar trabalhando, porque as pessoas hoje não casam mais com 20 e poucos anos, então você aposenta a 60, seus filhos estão estudando ainda. E a aposentadoria não vai bancar a sua... Exato. Você tem que continuar trabalhando. Não dá para pendurar as chuteiras, Exatamente. né? Muito embora no futebol o tempo de vida útil do jogador seja bem menos reduzido. Que é o meu né? caso, né? Eu tenho mais de 60, mas tenho filho na faculdade ainda, né? Então você tem que continuar trabalhando, claro. Continuar. É isso mesmo. E ainda bem que nós conseguimos produzir. Não, assim, não só nós, é muita gente. E o mercado acaba sendo pouco receptivo a isso. Você tocou num assunto que realmente chama atenção. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, mais talvez que em outros países, quantidade de pessoas, idosos, que a gente vê que já são aposentados, mas que trabalham no caixa do seu mercado, empacotando, faz uma série de atividades, porque precisam complementar a renda, a renda de aposentadoria não é suficiente, e não há essa coisa, não, isso tem que ser uma atividade de uma pessoa jovem, pode ser de qualquer idade. Qualquer idade. Que dê conta do recado. Que dê conta do recado. Que faça bem, né? É isso mesmo. E outra coisa interessante, ela falou aqui, se falou muito em diversidade, né, e até mesmo pluralidade. A gente não pode deixar de citar essas duas palavrinhas, pluralidade e diversidade, sem falar em acessibilidade. Sim. Tem que ter acessibilidade para os mais jovens ao mercado digital, a uma educação coerente, aos jovens se preparar para o mercado de trabalho e tem que ter acessibilidade para os idosos. Nem tanto aos idosos, mas talvez as pessoas com mais idade, porque nem sempre as pessoas com mais idade têm aquele preparo físico como tinha 20, 30 anos atrás. Não, ele está um pouco limitado. Então, o mercado de trabalho, ele tem que se preparar para aquele público, para esses dois tipos de público, para os mais jovens e para os mais velhos. E legislações nós temos um monte. A gente tem o Estatuto do Idoso, que é muito bem elaborado. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também legislação no Brasil não é o problema, né? Lei não é o problema. Tem a própria Constituição Federal, que fala da dignidade da pessoa humana, lá no artigo 1º. Então, lei não é o problema. Lei nós temos demais. O que falta é boa vontade. A boa vontade de quem? Aplicar essas de aplicar leis, as leis, né? E aplicar a real situação para as pessoas trabalhadoras, os trabalhadores ainda ativos. Mas então, educação, né? Pois é, mas quem seria o responsável por, de fato, dentro da estrutura de Estado,
de fazer essa fiscalização, fora os órgãos trabalhistas, né? Quem seria mais? Ministério Público? Tem o Ministério Público, tem a Superintendência Regional do Tem Trabalho. a Promotoria do Idoso, né? Tem a Promotoria do Idoso. Como é que ela tem agido nessas situações? Como é que é a ação dela? A Promotoria do Idoso, assim, talvez eu não seja a pessoa mais adequada para falar sobre o trabalho deles, mas é um trabalho mais de fiscalização, mais de proteção ao idoso. Sobre o mercado de trabalho, o órgão mais competente para fazer essa fiscalização, inclusive para recolocar essas pessoas com melhor idade voltar a inserir dentro do contexto trabalhista, é a própria Superintendência Regional do Trabalho e o próprio Ministério Público do Trabalho. Sobre criança e adolescente, é importante frisar, porque dentro da Comissão Trabalhista, da Comissão da Advocacia Trabalhista, que é a comissão que eu presido, a gente tem um comitê que resgata essas crianças em situação de trabalho irregular. São crianças com menos de 14 anos, geralmente estão em cemitérios, estacionamento, mercados públicos. Então a gente tenta resgatar essas crianças, colocá-los de volta à sala de aula, e se elas tiverem uma idade, a partir dos 14 anos, elas são inseridas no programa de jovem aprendiz. Isso, muito bom. Gente, esse papo ainda daria muitos outros programas, porque ele nos abre muitas portas de outros debates, mas o nosso tempo, ele se esgota, né? E eu não gostaria de terminar sem mandar um recado. Vamos a ele. Para os colegas de recursos humanos. Enquanto diretora de diversidade da BRH, e a gente está programando algumas conversas, por quê? Porque o papel do profissional de recursos humanos é muito importante, tá? Porque que tenha preconceito nos demais, já não é. Então, o nosso papel, além de não ter, é de sensibilizar os demais. Né? Então, a palavra é sensibilizar. Não dá para dizer assim, mas é assim, você não enxerga que tem que ser dessa forma. Não, é conquistar e mostrar com fatos, o Arthur está dizendo, números, né? Não, ninguém pode desmentir, e procurar exemplos que convençam, né? E a gente vai lá na BRH ainda ter bastante conversa a esse respeito, que vai render bastante. Vai ser legal. Olha, foi ótima aqui a conversa, muito esclarecedora, e agradeço aqui a presença do Luiz Cláudio, da OAB. Muito obrigado, é sempre um prazer essa noite aqui, que um debate foi assim muito proveitoso. Aliás, não foi nem um debate, foi um bate-papo. E espero que as pessoas de casa possam apreciar o que a gente conversou por aqui. Ótimo. E a Graça, aí, uma pessoa histórica dentro dos recursos humanos aqui no Maranhão, uma vencedora, ela mesmo falou assim, estou em todos os estratos da diversidade. E é verdade, está mais em o outro extrato, assim, que é das pessoas vencedoras e competentes. Muito obrigada. Mas a conversa foi muito legal. Eu me senti muito bem, gostei, e gosto muito do assunto, e fico muito feliz e parabenizo vocês por terem trazido essa pauta. Obrigada, Aquilo que tem que deixar de ser pauta e tem que virar prática. Isso. Então, muito bem. Muito obrigado a vocês. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da B2O Partners. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.